Vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus, agora no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 19, livro do profeta Samuel, capítulo 19. A gente vai inicialmente fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 10, mas pelo tema que vamos refletir, muitas outras passagens deverão ser lidas e consultadas para a gente atender ao tema que vamos refletir. Segundo livro de Samuel, capítulo 19, versos 1 ao 10. Segundo Samuel 19, verso 1 ao verso 10. Amém? Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas, que é o mesmo que um tipo de esconderijo, numa gruta, um bunker, as furtadelas na cidade, como o faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, os teus soldados, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas esposas e as suas servas, amando tu os que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, porque amando tu os que te aborrecem, e aborrecendo os que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de seu filho Absalão. Até aí, vamos mais uma vez nos dedicar em oração. Pai, a tua palavra é lida, Senhor, nesta manhã, e em nosso coração, ó Pai, está sedento para receber, ó Deus, a porção do teu Santo Espírito, que nos edifica, nos inspira, nos coloca, ó Pai, sempre convictos do caminho que devemos andar. Que esta palavra, Pai, seja oportuna a cada um de nós, especialmente, ó Deus, a nós pais, para que ela seja, ó Pai, de fato diferencial nas nossas atitudes, palavras e pensamentos. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O perigo da preferência por filhos, esse tema, já falei muitas vezes, já meditei muitas vezes, já escrevi sobre esse tema, já fiz mensagens sobre esse tema, já dei aula sobre esse tema, já escrevi lições de escola dominical sobre esse tema. Então, de alguma forma, é um tema que a gente caminha já há algum tempo, e é impressionante que toda vez que a gente reflete sobre esse tema, primeiro que ele tem, assim, uma farta base bíblica. Muitas famílias do Antigo Testamento, famílias conhecidas, tiveram problemas por ter, como se diz, abertamente preferência, o pai, a mãe, preferência por um determinado filho, dos muitos que tem, E me lembro pelo menos de 2 episódios, e aí já quero compartilhar com vocês, ainda que não citando nomes, claro, Muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás,
falando sobre esse tema numa igreja em que eu pastoreava, em algum momento, e era escola dominical, as pessoas levantam a mão, participam, né? E uma irmã da igreja levantou a mão, tem 3 filhos, naquela época eram já jovens, hoje já são quarentões, e ela disse assim para mim: pastor, de fato eu não tenho dúvida de que há preferência por filhos, eu como mãe tenho preferência por filho. Todo mundo ficou assim, né? O que ela vai falar? Eu só faria uma diferença, disse ela. Há uma diferença entre preferência por filho e amor por filho. Amor é incondicional, e ela está correta. Amor, a gente ama incondicionalmente, não apenas os filhos, né? Os netos, os familiares de sangue, ou seja, nós amamos mesmo, porque essa é a virtude cristã que, sobretudo nós cristãos, que herdamos o Espírito Santo, né? No pacote da salvação vem a virtude do amor incondicional. Agora, a preferência, pastor, eu estou com o senhor, e aí, palavras dela no testemunho, né? Não há dúvida de que há preferência por filho. E eu vou dar um exemplo da minha casa. Ela falou, por exemplo, um dos meus filhos, volta e meia, fica dizendo para mim: porque você ama mais o fulano, porque você gosta mais do fulano, porque você faz mais para o fulano, porque não... E ela ouvia isso durante muito tempo. Certa feita, de novo, pela milésima vez, ouvindo essa fala daquele determinado filho, ela se encheu e disse assim: olha, você está certo, de fato eu dou preferência para o fulano que você está falando. Sabe por quê? Porque se ele viaja, ele me liga 2, 3 vezes por dia. No meu aniversário, ele nunca esquece cada detalhe do dia a dia, me ajuda nas coisas da casa, ele é romântico, ele é carinhoso, ele é amoroso, ele se preocupa comigo, e nada disso eu encontro em você. Como é que você quer que eu goste mais de você se você me trata como você me trata? Assim, quando ela deu esse depoimento na igreja, todo mundo ficou pasmo, né? Mas errada ela não está, porque, irmãos e irmãs, como disse aqui, vou repetir: amor é incondicional, e a gente ama incondicionalmente, claro, todos os filhos, mas preferência tem a ver com o quê? Com as questões humanas. Ninguém gosta de ser maltratado por ninguém, muito menos por um filho. E os filhos que são mais carinhosos, mais preocupados, aqueles que são presentes, aqueles que estão ali o tempo todo conosco, é evidente que a gente vai se aproximar mais deles. E o contrário também é verdadeiro. Aquele que é espinhento, né? Aquele que está mal criado, aquele que pisa, aquele que maltrata e tal, naturalmente a gente vai se afastando, né? Ainda que continue amando, ainda que continue se preocupando, mas, né, mesmo na relação de pai e filho, mãe e filho, né, ninguém gosta de ser maltratado. Essa que é a verdade. Num outro episódio, tempo depois, de novo também na escola dominical, ministrando também sobre esse tema, o perigo, está aqui o título da nossa reflexão, o perigo da preferência por filhos, e de fato há um perigo. Temos que ter habilidade espiritual, bíblica, para lidar com esse tema, dentro da nossa casa, porque é real. E aí, né, não apenas quem tem vários filhos, mas até brinquei com a Leila antes de começar, né? Vou falar de um tema que talvez não seja, né, o seu caso, né? Mas mesmo nós que temos apenas um filho, também corremos risco, né? Outros riscos, não esse, porque não há o que preferir, porque só tem um, mas corremos outros riscos que a gente deve estar atentos a eles. Numa outra ocasião, já em São Paulo, lidando com esse tema, e naquela ocasião a igreja tinha boletim, escrevi um artigo sobre uma reflexão, né, bíblica sobre a preferência por filhos, coloquei no boletim. A gente chegava logo de manhã para a escola dominical, como agora, as pessoas na entrada pegavam o boletim e já chegavam esperando começar a escola dominical. E a irmã começou a ler. Quando chegou a hora da ministração, da aula, e eu falei sobre o mesmo tema, né? Ela já estava armada, né? Aquela irmã: porque eu não concordo, pastor, porque eu amo meus filhos todos igualmente e tal, né? Eu falei assim: não, mas o tema não está falando sobre amar mais a um do que ao outro. O tema está falando sobre como é que a gente lida com um e com o outro. Por que com alguns a gente fica mais próximos e outros a gente fica mais distante, né? E por incrível que pareça, aí o psicanalista famoso, né, Freud, vai dizer, né, a denúncia, ela se autodenunciando e conhecendo aquela família, a gente sabe, eu sei de fato, e vocês não sabem quem é, né? É claro que não precisa contar, né?
E quando ela me abordou falando sobre esse tema, né, na hora eu já percebi, era uma questão, presbítero Júnior, que ela tinha dificuldade de lidar dentro da sua casa, porque todo mundo na igreja sabia que ela tinha esse problema em casa, né? Um dos filhos, ou uma das filhas, né, dizia isso abertamente: ah, mas a minha mãe, né? Bom, agora rapidamente falando da minha casa, minha mãe tem 6 filhos, e eu sempre achei isso um barato, porque eu emocionalmente, Niceia, lido muito bem com o fato de saber que minha mãe tem preferência por um filho. Eu lido muito bem com isso, Helder. Sabe por quê? Porque de fato, fazendo uma leitura, como se diz, mais realista da minha família, da minha mãe com os meus filhos, há um filho, e não sou eu, né? Há um dos 6, há um filho que tem uma preocupação, Elide, diferenciada com a minha mãe. Sabe aquela coisa de começar o dia, eu preciso falar com a minha mãe, né? Essa necessidade eu não tenho, o que não quer dizer que ela não seja importante para mim. Quantas vezes fora do dia de hoje, desse tema que nós estamos abordando, César, vocês já me ouviram citar em testemunho a minha mãe na pregação, por exemplo, a influência que ela tem na minha formação espiritual, na minha formação como ser humano, na minha formação como pai. Eu costumo dizer, eu aprendi a ser pai, não tendo pai, com a minha mãe. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade, e a minha mãe educou seus filhos fazendo referência a quem era o nosso pai, sem tê-lo mais conosco. Olha, porque o seu pai era assim, olha, porque seu pai fazia isso, olha, porque seu pai tinha essa atitude numa situação como essa. Veja que coisa incrível, alguém que não tem mais um marido, cheio de criança para educar, educando os filhos na figura do pai, sem tê-lo presente. Veja a sabedoria dela, né? Então, claro, tenho minha mãe em autoestima, mas aquela, como se diz, aquela atitude de todo dia ligar: mãe, tudo bem, olha, mandar um presente e fazer isso, não sou eu essa pessoa, mas um dos irmãos e aí a gente fica naquela relação, né? Brincando às vezes com ela, quando todo mundo se reúne, mas o preferido da senhora é fulano, né? No meu caso eu falo brincando, mas alguns outros acham que aquilo é um problema. Então, irmãos e irmãs, precisamos ter tranquilidade para lidar com esse tema, porque ele é fartamente bíblico, né? Não podemos, tem os seus perigos, né? Tem os seus perigos, mas precisamos enfrentá-los, porque às vezes essa preferência, dona Isabel, a gente pode perder o controle dela, e aí perdendo o controle como pai, como mãe, aí de fato vai trazer um problema para dentro de casa, né? Já tem mão levantada ali, então vamos ouvir. Fala, Oscar. O grande perigo é quando são 2 filhos, o pai prefere um que a mãe prefere o outro. Esse é o tema eminentemente bíblico, né? Jacó e Esaú, que o digam Isaac e Rebeca, né? Você vai falar mais? Ah, tá. Alguém mais, gente, sobre o tema? Preferência por filhos? Né? Existe, não existe? Fala, César. Ei, Marquinhos, né? Tem que lidar com isso. Ele é amado também. Sim. Às vezes não é nem a questão de você ter a preferência de um, é o jeito de cada pessoa, a personalidade de cada um. A Júlia parece mais comigo, não sei se ela gosta de falar, me chama, parece uma coisa mais reservada. Prefere que você chegue nele, é mais manhoso. Você tem que tentar lidar com a situação. Vem cá, né? As mães de 2 filhos, de 3 filhos, vamos falando, né? Pode falar, presbítero Marlene. É difícil, né? Mas eles conversam entre eles sobre o tema ou não? Eu acho que
perto de você não. O Paulo sempre fala, né? Não, o governo é muito bom, né? Tudo, né? Mas o Paulo, ele fala muito pouco, mas... E agora, a pergunta que não quer calar, e você concorda com ele ou não? Sim. Outra questão que a gente acaba passando por isso, é muito comum o pai, a mãe, né, idealizar um filho, né, meu? Então, você coloca uma criança no mundo, toda aquela preocupação de você educá-lo naqueles princípios que você mesmo crê e entende que serão os melhores, né, que vão formá-lo diante de Deus e também para a sociedade, e alguns saem como se fosse assim, sob medida, né? O que você ensinou, os seus sonhos, por exemplo, a forma de administrar a vida financeira, a forma de administrar as escolhas, né? E aí quando aquela pessoa, quando aquele seu filho, é quase que uma cópia sua, porque são as coisas que você acredita, são as coisas que você gosta de fazer, aí pronto, está ali, clara, está escancarada a sua preferência. Gente, não é pecado reconhecer isso, né? E quando é que a gente tem dificuldade? A gente terá dificuldade com o filho, né, quando ele sai uma boa parte de quem ele é, a sua personalidade, por vezes o seu caráter, né? Geralmente é a personalidade, porque caráter tem a ver com, né, com valores, personalidade tem a ver com, né, com as construções sociais do dia a dia. Valor também é construção social, mas estou pensando mais na questão moral do caráter, né? A personalidade é, que a gente fala no caipira, o caipirês a gente fala como, né, o gênio forte, né, ou a pessoa, né, sempre disposta. Bom, quando um filho sai muito diferente dos valores, né, e das características que nós sonhamos, está pronto ali o perigo. E aí, Nicéia, precisamos muita habilidade, conhecimento bíblico e saúde emocional para lidar com isso. Porque num momento de nervoso, e nós somos humanos, a gente vai jogar aquilo que a gente fala popular, né? A gente vai jogar na cara, né? E às vezes, para tentar corrigir, a gente acha que a solução vai ser mostrar, olha, mas você é assim. E aí ele te percebe corrigindo, né, a ele, e sabendo que na sua relação com o irmão dele ou com a irmã dele não é diferente. Só que já é um problema para ele reconhecer que ele é daquele jeito. E esse problema fica ainda, Vasti, maior quando ele percebe que aqueles problemas que você está corrigindo nele, Cleide, a sua filha não tem. Aí já nasce, né? Ao invés de reconhecer que aquele é um problema e ele precisa se livrar daquilo, ele prefere colocar uma barreira contra aquele irmão que não tem aquele problema. E aí acha que é preferência. Então, nem tudo que parece é preferência. Mas na administração da família com os filhos, alguns precisam muito mais de atenção e de correção do que outros, né? E aí, pai, se você tem 3 ou 4 ou 6 filhos, né? Se você errou com um, você errou com todos, porque dificilmente, tá aí o psicólogo que sabe disso, né? No trato dia a dia, dificilmente você educará um filho diferente do outro. O ambiente é o mesmo, o tom de voz, o senhor sabe disso, o tom de voz educa muito, ou deseduca muito, o olhar, tudo no ambiente. Então significa que se você tem 1 ou 5 filhos, você os educou igualmente, igualmente. Agora nem todos, aliás, ninguém será igual. Todos poderão ser honestos, ótimo se o forem, né? Todos poderão ter personalidades ali, ou características, virtudes que foram construídas dentro do seu lar, ok, né? Mas pode ser que um ou outro vá fugir
do padrão que você adotou para os demais. Então, qual será o seu problema? Como pai, como mãe? O seu problema será exatamente aquele um que saiu diferente, né? Aquele um que tem menos trato com você, aquele um que é menos desobediente, aquele um que é menos carinhoso, não vou dizer amoroso, né? Aquele um que é mais ganancioso, você não sabe. Com quem que você aprendeu? Quem nunca falou isso, né? Com quem que você aprendeu isso, menino? Comigo não foi, mas ele é assim. Porque a fonte formadora, Júnior, não é apenas a pai, mãe, avô, avó, não. A fonte formadora é o mundo, é a igreja, é o todo lugar. E às vezes alguém desses filhos, alguns desses filhos vão sair do trilho, vão num caminho diferente daquilo que você sonhou para eles. E aí você tem, aí claramente você tem o problema posto. E aí com muito cansaço, muitas repetições, Dona Isabel, depois de 50 sermões que você já pregou para aquele filho, e ele continua repetindo, é um problema posto. Então a tendência é o que, né? É uma relação sempre ruim, é uma relação conflituosa, é uma relação que não será movida, né, por carinho, por palavras dóceis. E o distanciamento, gente, é a coisa mais natural que vai acontecer. Por vezes por telefone, por vezes visita, se já for casado, visita física. Às vezes passa 1 mês, 2 meses, 6 meses, o seu filho não foi na sua casa, e você estranha, pergunta, ele cria uma desculpa. Mas Freud explica, né, os bons, Leontino explica, né, Leontino, se estiver nos ouvindo em casa, Leontino explica, ou seja, esse distanciamento não é, por exemplo, não são as ocupações da vida, não, estão escondidos ali, dentro da sua psique, está aqui, por alguma razão, está ali, né, as motivações do porquê faz 6 meses que você, mãe, ou que você, pai, não recebe uma ligação do seu filho, muito menos uma presença. Então, são coisas que estão ali, as caixas que estão escondidas na despensa da alma, que precisam ser abertas, né? E às vezes, pessoas, por medo, não vão abrir aquelas caixas. Bom, vamos voltar para o texto, porque ele tem muito mais a nos oferecer do que apenas opiniões soltas aqui. A hora que você quiser, você levanta a mão, tá? Para fazer aí o seu comentário, dar a sua opinião. Vamos para Gênesis, falando de um caso específico, Gênesis 37. Gênesis, no capítulo 37, eu vou destacar o versículo 4, depois nós vamos voltar 10 capítulos e vamos para o 27. Inicialmente o versículo 4, Gênesis 37, o versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai, olha só a expressão aí, né? O amava mais, no caso era ali, como se diz, a raspinha do tacho, né? Que é o filho da velhice. Quando Pedro nasceu, estava com 44 anos, né? Aí, lá na igreja no Paraná, a dona, e é carinhoso que eu vou falar, então pode citar o nome dela, a dona Olinda, né? Via eu correndo para lá, porque o Pedro, né, começou a andar, já está mais ou menos que nem foi visitar a Dalva e o Batista, e o Batista foi honesto em falar, né? Assim, pastor, eu não tenho mais idade para cuidar de neto, não. Eu não aguento, eu chego cansado, meio corre para lá e tal, é difícil, né? Então, só que ele é avô, no meu caso, pai, né? A dona Olinda falou assim, pastor, o senhor, tendo idade de ser avô, o senhor inventa de ser pai, então agora se prepara. Então aquela coisa assim, né? Você já está noutra pegada, né? Já tem menos força física, menos disposição, você quer mais sofá, você quer mais descanso. Quando você tem 26 anos, quando eu fui pai pela primeira vez, né, meu filho mais velho, aí você tem toda a energia, mas também não tem maturidade, né? Você erra muito mais, né? Enfim, o José era a rapinha do tacho, né, de Jacó, né? Ou seja, já tinha idade para ser avô, voltou a ser pai. Então tem muito mais tempo, tem mais maturidade. E os filhos, veja, porque se a gente acha, nós pais achamos que temos preferência por filhos, né? E por vezes temos mesmos, eles muito mais do que nós falam do tema.
Às vezes eles brigam entre eles, porque veem isso em nós pais, que a gente lida com um diferente do que lida com o outro, né, Pedro? E aí, no caso, os irmãos mais velhos percebiam que Jacó tratava, né, de modo um pouco mais, como se diz, cuidadoso, carinhoso, com a rapinha do tacho chamada José. Então veja lá, o verso 4 diz assim: vendo pois seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente, ou seja, havia acabado a paz da família. Aquele era o problema, né? Então não importa a idade que você tem filho, se você teve filho com 50 ou se você teve filho com 25, né? O perigo é real, o tempo todo está ali, né? Quando se tem vários filhos, e é importante dizer também, né, não apenas quando se tem muitos filhos, mas a situação quando a gente tem apenas um filho, presbítero Edenilson e Leila, né? Há problemas de construção de identidade que são construídos em casa ou em casais que têm apenas um filho, né? Que é a superproteção, que é o excesso de cuidado, o excesso de zelo, né? Não é que é o caso de vocês, mas só citando, não é, então esse problema não é conosco porque a gente só tem um filho, né? É e não é ao mesmo tempo. Então, no caso aqui, eu quis mostrar o texto para você, para dizer, para vocês, para dizer que está posto aqui. Era um problema real, a ponto de estar escrito na Escritura, que Jacó tinha uma predileção escancarada pelo caçulinha, a rapinha do tacho, de modo que isso gerou um destempero e tirou a paz da família, né? Por exemplo, se você não conhece a história, Jacó ficava horas ali, né, tecendo uma túnica, a gente brinca, né, uma tunica, né, a gente ficava ali, né, cuidando e tal, e foi lá e colocou aquela túnica, uma vestimenta sobre o menino, adolescente já, fala menino, mas tinha 17 anos, né, um pouquinho menos que o Pedro. E aí os marmanjões dos irmãos olharam, mas olha só, meu pai nunca me deu uma túnica. Aí já começa, e o inimigo fica, né, meu pai nunca me deu uma túnica dessa. Meu pai nunca me contou essas histórias. Meu pai nunca não sei o que, e por aí vai. Então é um problema, precisa ser administrado, mas também a autoridade de pai e de mãe precisa chamar esses marmanjos, dizer o seguinte: olha, a questão do amor não tem a ver com a época e nem com as coisas que são feitas para um determinado filho agora. Se vamos dizer assim, um filho de 40 anos está dizendo isso porque agora o pai resolveu ser pai de novo, né? De repente casou-se pela segunda vez, ficou viúvo, casou de novo, né? Aí o filho marmanjo, 40 anos, vai lá, dá tipo uma dura no pai e diz: olha, o senhor nunca me deu um presente como esse, né? E é hora de você, pai, com autoridade, dizer assim para ele: olha, se nessa altura do campeonato você está me dizendo isso, é porque você se sente então desamado por mim. Você tem motivo para dizer que eu não te amei, que eu não cuidei de você? Então às vezes precisa falar duro, né? Exortando. Por quê? Porque é crise emocional. A não ser que você tenha errado mais, errado muito, aí é hora também de lavar a roupa suja e conversar. Porque não conversar não vai resolver o problema, tanto que aqui vai se agravar. Eles vão vender o irmão, vender como escravo, né? Segundo ponto sobre essa mesma família, né? A questão espiritual, aquela história: a mãe gosta mais do filho tal porque o filho está na igreja, o outro não está. Outro problema a ser administrado. No caso de José aos 17 anos, Eliezer, teve uma revelação. Deus falou com ele e tinha um propósito para a vida dele. Ele foi e contou para o pai achou estranho, né? E quando os irmãos souberam disso, foi o que? O estupim, foi a gota d'água, porque ele já tinha um problema de relacionamento. O pai já deixava escancaradamente aberta a imagem, a cena de que, aspas, amava mais ou gostava mais do menino, do caçulinha, do que dos marmanjos. Eles só precisavam ali da gota d'água. Qual foi a gota d'água? O sonho que José teve. No seu sonho ele seria o líder de todos Israel, né? Pronto, aí foi um problema. Mãe, você gosta mais do fulano porque ele está na igreja. Eu não estou na igreja porque está um monte de coisa.
fácil não, meu filho. Aliás, eu oro muito mais por você que não está na igreja do que eu que está na igreja. Então percebe? Então é hora de falar, Cleide, de verbalizar, né? Se ele tem essa dúvida, ou se ele está 6 meses sem te ligar, sem te visitar, vai você visitá-lo, né? Vai e ora com ele. Ou seja, é sempre dos pais que vai recair essa tarefa maior. Por quê? Porque são mais maduros, têm mais experiências. Então, se o seu filho não te visita há 6 meses, então é você quem tem que visitá-lo, né? Não alimente isso, tá? Vamos voltar 10 capítulos, vamos lá no 27, problema semelhante, 27, Gênesis 27, se você reparar, Jacó, aqui que é o pai de José, agora, já viveu essa experiência, percebe? Né? Então presta atenção, você que já é avó, você que já é avô, se esse problema já vem de várias gerações na sua casa, significa que você tem que tratar. Jacó, presbítero Marlene, já era avô e tinha um problema seríssimo com seu irmão Esaú, porque o texto de Gênesis deixa claramente que Rebeca ela era doente por Jacó, e ali é um problema sério, e a Bíblia nesse ponto é bastante didática, porque ela não só amava mais a Jacó, como ela tramou uma situação, vocês conhecem bem o texto, porque na cabeça dela, né, Jacó merecia, né, um futuro melhor do que o do seu outro filho chamado Esaú, né? Então sabe aquela mãe que às vezes fala, você, né, não vai ser nada na vida, olha o seu irmão. Gente, mãe, nunca fala essa frase, nunca compare um filho ao outro, colocando um filho lá em cima e o outro lá embaixo, ainda que você saiba que é assim. Resolva isso no seu quarto, só você com Deus, resolva isso nas orações, não resolva isso falando, porque você vai potencializar a crise, você vai aumentar o conflito. Quando você tem um filho maravilhoso e o outro não está tão bom, você pega o exemplo do maravilhoso para ir lá e dar exortação no outro. Não, esse problema é seu, não é do seu outro filho, e não é deles, né? Bom, vamos ler o texto, Gênesis 27, verso 41, presbítero Milton, leia aí, fazendo favor, verso 41 ao verso 47. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção em que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Disse Rebeca a Isaac, aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida. Exato, de que me servirá a vida? Ou seja, se isso acontecer, eu estou perdido. É aquela história, né? Começa, e não foi um episódio só, foram muitas cenas, que Rebeca fez. Então as muitas cenas, as muitas atitudes que Rebeca teve em relação aos seus 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú, mostraram que de fato ela achava que o melhor lugar da família deveria estar reservado a Jacó, né? Aí você vai perguntar, se você não conhece tão bem a história, por que, pastor? Bom, na minha opinião, lendo essa história de família, né, a companhia de Jacó, né, junto de Rebeca, era maior. A Bíblia diz que Esaú era do campo,
vamos dizer assim, amanhecia o dia, o cara já sumia para o campo trabalhar, caçar e tal. Não era próximo da mãe, era mais próximo do pai. Gente, isso por muitas razões acontece nas nossas casas. Dos meus 3, por exemplo, a minha filha, a do meio, ela é mais próxima de mim, né? Manda mensagem, acontece uma coisa, ela mora em Londrina, né? Acontece uma coisa e tal, que ela acha, manda mensagem para mim, e para, pai, olha isso, aquilo. Aí você se sente lisonjeado, né? Porque, poxa, a menina já tem 20 anos de idade, já é independente, quer tomar uma decisão, liga para o pai, né? Consulta o pai. Aí você se sente, né? Poxa, né? Você já cortou o cordão, já mandou embora, já foi embora, já está cuidando da vida, mas ao mesmo tempo ela se sente ainda, né? Isso vai aproximando. O outro, né? É solto também, mora sozinho, mora em Londrina também, mas assim, se eu não ligar, ele nunca liga. Aí você vai dizer, pastor, tem aí algum problema? Não sei se tem, né? Eu vou visitando aqui as minhas memórias, acho até que eu cuido mais dele, né, do que dela. E por razões óbvias, ele tem outra personalidade, ele é mais escondido dentro de si, ele é mais guardado dentro de si, né? Mas vamos para questões práticas, né? Os mesmos sonhos e orações que eu tenho por um, eu tenho pelos 3. Então, questão material, tá? Então, pai, se você não vai poder dar faculdade para os 3, se você tem 3 filhos, então não dê para nenhum. Essa é a minha opinião. Se você não tem condições de dar um carro para cada um deles, então não dê para nenhum. Não estou falando de presente simples. Aí você você foi lá, comprou um chocolate e trouxe para um. Gente, cuidado, né? Não tem a ver com chocolate, tem a ver com coisas mais marcantes. Óbvio que uma faculdade marca a vida do ser humano, óbvio que um carro marca a vida do ser humano, óbvio que uma casa marca a vida do ser humano. Então, por que razão você deu um carro para um e para o outro? Ah, não posso, não sei o quê. Mas você deu o carro para outro. Ah, mas naquela época eu podia, tal, não sei o quê. Resolva você. Na minha opinião, está errado, né? Por quê? Porque é um bem maior, que vai fazer muita diferença. Bom, Rebeca achava que quem devia ser o líder da família na ausência dos pais era Jacó. E ela não só achava, como ela tramou. E para isso acontecer, ela tinha que diminuir o lugar de Esaú. E assim ela fez, enganando o filho mais velho, enganando o marido, e gerou um caos familiar a ponto de um irmão querer matar o outro, né? Por quê? Porque na opinião dela, né, um deveria estar no lugar e o outro não, porque o lugar de um filho, né, é o lugar de todos os filhos. Como é que você resolve isso, né? Se é um desejo seu, você resolve no seu quarto orando com Deus. Se ele te autorizar e mostrar o caminho, você vai fazer. Se não, não faça, né? Então percebe que é um problema familiar não resolvido, que passou, Elde, para as demais gerações. Mais tarde esse será o mesmo problema nos filhos de Jacó. Problema semelhante que ele teve com seu irmão dentro da casa dele. Não foi resolvido, para as próximas gerações estava lá o problema. Ou seja, ele agora cometendo os mesmos erros com os seus filhos, porque recebeu essa herança, né, de má administração, de conflitos e emoções familiares dentro da própria casa na geração passada. Pode falar, Oscar. Lá existia o direito de Primogenitura. Sim. Só que dentre os direitos estavam os deveres. Então o herdeiro ou o primogênito, ele ocuparia o lugar do pai. Olha, percebe? Então ele ocuparia o lugar do pai. O que um pai faz? Coloca tudo debaixo do cuidado dele. Então, de novo, eu concordo com o senhor e aceito, até porque é bíblico, mas não resolve o problema. Por quê? Essa mãe, Rebeca, deveria fazer o que com Esaú? Ou aliás, com Jacó? Ó, meu filho, indiferente de quem seja o primogênito, o seu irmão está sendo cuidado
treinado, está aprendendo com o seu pai para ser o quê? O cuidador de todos nós, inclusive você. Então percebe que de fato era a preferência, né? Porque o primogênito, quando morria o pai, Milton, ele assumiria a responsabilidade sobre toda a casa, os filhos, os netos, toda a geração, né? Então não é porque o cara, é que hoje é muito materialista, né? Mas como assim? Foi tudo para ele, porque hoje tem a ver com CPF e CNPJ, né? Tem a ver com escritura. Imagina se um pai tem lá R$1 milhão, tem 5 filhos, ele vai lá e deixa tudo para os outros vão querer enforcar, né? Naquela ocasião não, era uma questão de, morava todo mundo junto, não tinha propriedade, não tinha registro em cartório, tinha o que? Responsabilidade. Então o primogênito seria o que? O cuidador de todos. Então na verdade Rebeca tinha uma predileção por Esaú, aliás, por Jacó. Fala, Marcos. Certo. Dele, essa questão de cuidar, dele ser o mais velho, dele ter que cuidar dos irmãos, dele, quando eu não estudo, ou quando eu não posso atender, eu não posso fazer alguma coisa, ele entrou na frente. Então, assim, não é a questão da preferência, ele é o filho do primogênito, então ele, o dever, tem que ser assim, não é dele, não é natural. Então, acho que isso também vai muito na questão da forma como você demonstra para ele o que cada um deve entender, ou cada um deve ser, ter um princípio de vida. Os outros dois, tipo, ele falou, você está fazendo errado, ele abaixo a cabeça do outro, ele aceita, sabe? Dependendo de... O pai não. E é interessante isso, porque nem sempre dá certo de ser o mais velho. Às vezes você tem um filho mais jovem e ele acaba assumindo, Marlene, ele acaba assumindo essa figura de o pai, o responsável. Por quê? Porque ele amadureceu de forma diferenciada, ele é mais maduro, é mais responsável, é mais preocupado. Então não necessariamente tem a ver com a idade. O mais velho está sempre certo, porque na ausência do pai, na ausência da mãe é ele. Depende como ele é, né? De repente, existe o fato de ele ser o quê? Ele tem que ser tutelado por um mais jovem, mais novo, que tem mais condições, mais responsável, mais ajuizado, como diz, né? O caipira e por aí vai. Fala, Micéia. Então, como ele fala, em casa também, o Luiz, ele cresceu assim muito rápido, né? Ele vê a necessidade das coisas, então tudo que vai fazer, se eu preciso ir no mercado, é ele que vai, porque como diz, eu já estou velho, eu vou dar um. Então ele que vai, ele que faz, ele olha os irmãos, né? E tudo ele está pegando como se fosse responsabilidade dele. Então a gente se preocupa, porque ele vai fazer, a minha filha mais velha, tudo que faz para todos. De primeiro, não sei, né? A gente comprava uma coisa para um, comprava para todos. Só que hoje a situação está difícil. Então, em casa eu faço, se um precisa, eu só compro para aquele. E para os outros não. E ultimamente é só o Luiz, porque o Luiz cresceu rápido, perdeu muita roupa. Então tudo vamos fazer para o Luiz. A minha filha mais velha casada ligou e falou, mãe, e o material? Eu falei, olha, todos eles têm material novo e tal, eu preciso comprar para o Luiz. Ela falou, não, nós vamos sair, mas vamos comprar para os outros, porque nós estamos falando do sono do Luiz. Nós vamos comprar mesmo que tem, vamos comprar alguma coisa para encaixar no material novo. É importante, mas é importante verbalizar isso. Na minha opinião, é importante verbalizar. Reúne os três, né? No seu caso os netos ou os filhos, reúne e diga o seguinte, porque eles vão entender, eles vão ouvir, né? Então reúne, olha, no momento o Luiz, ou o Antônio, ou o Pedro, tem necessidades que vocês não têm, terão mais para frente, agora não. Então nesse momento, um investimento maior será feito nele
Por quê? Porque ele tem necessidades agora. Mas olha, quando chegar a vez de vocês, e aí, gente, já aproveita e já evangeliza também os filhos. Ó, vamos orar e vamos pedir a Deus para que quando chegar a vez de vocês, nós pais ou nós avós tenhamos condições também de fazer o mesmo. Mas no momento ele precisa, gente, não é conversando, não é dizer, deixar claramente que é uma preferência e não estar preocupado com os demais. Eu me lembro que quando eu fiz a promessa, né, de o meu filho mais velho ajudar a tirar a carteira, e é uma fortuna tirar uma carteira de habilitação, né? A mais simples de todas, R$3.000, imagina, né? Bom, aí foi lá, tirou a carteira. A minha filha falou assim: pai, e eu? Olha, no momento eu não posso pagar as duas, mas vai chegar a sua vez, beleza? Beleza. Aí eu falei: ó, olha só, gente, vamos fazer o seguinte, se ela estiver me vendo em casa, depois ela pode ver o vídeo, né? Falei para ela assim: olha, vamos orar a Deus, nas suas orações, Mariana, peça a Deus para o papai passar no concurso, aí vamos melhorar a condição financeira, e aí eu já mais rapidamente ainda vou poder pagar a sua também. Ela falou: tá bom, pai. Eu passei no concurso 2 anos atrás, coloquei na mensagem, ela falou assim, a primeira coisa: que bom, pai, agora você pode pagar minha carteira. Né? Você percebe? Mas foi combinado, foi conversado, então gerou um momento assim de alegria de todos. Não foi um conflito. Ah, você deu isso para o meu irmão e não deu para mim. Não, olha, o momento não é para todos, mas eu tenho a consciência de que podendo, né, eu não tenho só um filho, eu tenho 3, né? Pois bem, né? Então, aí, quando o Luiz estava fazendo a prova e passou, daí eu fiz as contas. Eu falei: Pedro, quando o Luiz estiver saindo da ITEC, é você que vai estar entrando. Sim. Então, agora nós vamos começar a estudar, eu e você, porque você tem que passar. Porque quando o Luiz sair, vai deixar a vaga lá na ITEC para você. Muito bom e isso. depois de 3 anos vai dar certinho, vai ser o Miguel. Muito bom então, isso. eu fiz assim com ele. Então, ele fala assim: não, ó, tudo bem, eu posso esperar. Muito bem. Mas é difícil, gente. De repente você pergunta: pastor, mas o senhor leu o texto de Samuel sobre o Davi, cadê o Davi? Né? Tem 10 minutos para a gente gastar tempo com o Davi. Fala, senhor Arlindo. Sim, sim. O que o senhor está falando, né, é bíblico, né? Que é assim, porque é o filho que cometeu um crime ou fez uma coisa grave, você como pai ou como mãe tem a obrigação de proteger. Não, nem biblicamente e nem civilmente. No Código Civil ou no Código Penal, quando um pai, uma mãe, um avô, não importa, protege quem cometeu um crime, é criminoso igual, vai ser condenado, porque é o que? É cúmplice. Ou para quem tem um cargo público, por exemplo, que vê um crime e não denuncia, é chamado de prevaricação, é crime também. Bom, biblicamente nós estamos diante de um caso semelhante, né? E a gente vai ver aqui. Se não der tempo, gente, não tem problema, a gente retoma a semana que vem, porque é um tema familiar, sempre demanda mais tempo. Bom, na grande família de Davi, Davi teve vários casamentos e teve 19 filhos, né? Por exemplo, um caso grave de crime que aconteceu naquela família é de Amnon, era um dos filhos de Davi, com uma determinada esposa que ele teve, né? Ele estuprou a irmã chamada Tamar, né? Se apaixonou pela filha, era meio irmã, né? Pela irmã, né? Meio irmã, gente, mas meio irmã é irmã, meio irmão é irmão, né? Pois bem, e eles viviam como irmãos. Ele se apaixona, Amnon se apaixona pela filha, né? Criou uma trama para fingiu que estava doente, precisava de cuidados, foi lá, mandou recado para o pai, que é o rei: ó pai, eu estou precisando aqui, não dá para o senhor mandar aqui na minha casa, né? A sua filha, minha irmã Tamar,
para vir cuidar de mim. E o pai, preocupado, tal, tá bom, autorizou, mandou lá uns servos e mais a irmã. Ele foi lá cuidar do cara, ele aproveitou a situação e forçou a menina, a irmã. Aí aconteceu um problema terrível na casa, né? Eu tenho para mim, a Bíblia não fala disso, eu tenho para mim que, como Davi, a Bíblia diz, Davi ficou irado com isso, mas só fala isso. Você pode ler o texto depois, são muitas passagens, né? Davi ficou irado com isso. Só que a coisa é grave demais para você só ficar irado, para você só ficar bravo. Tanto é, Leila, que ele tratou, na minha forma de pensar, de forma equivocada, esse grave problema familiar, que um dos seus filhos mais velhos tomou a dor para si, que é Absalão, né? Um abismo chama outro abismo, né, diz o salmista. Passou 2 anos, aquilo ficou engasgado. Absalão armou uma trama, foi lá e matou o irmão, né? E da mesma forma que uma coisa que foi grave não foi tratada, veio uma coisa mais grave ainda e também não foi tratada. O que você acha que Davi fez com Absalão? Absalão era o filho, tá? Abra comigo o texto para você ver quem é Absalão, tá? Segundo Samuel, vamos lá no capítulo 13. Volta um pouquinho aí, já que o texto base era o 19, né? Volta um pouquinho aí. (14), melhor dizendo. Denilson, presbítero, leia o 25, por favor. Segundo Samuel 14, 25. Não havia, porém, em todo Israel homem tão considerado por sua beleza, como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito. Parece mãe descrevendo um filho, né, Cleiton? É impressionante, o Helvin. Assim, olha, do pé até a cabeça, não tem nada feio nesse menino, né? A Bíblia é dando detalhes, né? Então você imagina, né? Parece a mãe descrevendo um filho, mas falando sobre Absalão. Davi tinha uma paixão assim esquisita por esse filho, era desmedida, né? Não é só aqui não, em muitas passagens, a ponto de, quando acontece esse problema que é grave, de um estupro dentro da própria família, de uma filha, né, por um filho, ou de um irmão, de uma irmã por um irmão, né? Davi sendo rei, eu fico imaginando, né, já que ele era a própria justiça, se como se diz, né? Se é no nosso país, no tempo que nós vivemos, é o seguinte, é o seu filho, você tem que denunciar, ele cometeu um crime. Mas as nossas cadeias, mas gente, isso é crime, e o crime é crime, você não protege, até porque se você protege, irmão, o ser humano é terrível, você protege, ele vai fazer outro, porque ele vê em você o quê? Um guarda-chuva, um super protetor, que é a pessoa assim, olha, eu posso fazer qualquer coisa, meu pai me banca, né? E isso acontece na casa de Davi. Ele bancou o estupro da sua própria filha, por um irmão, pelo irmão dela, né? Não mandou prender, né? A Bíblia mandava inclusive matar, né? Tudo bem, se falar é grave, ainda que fosse lei, você não quer mandar executar? Então pelo menos bota em cana. Se fosse outra pessoa que tivesse feito isso com a sua filha, né, não seria o mesmo tratamento, né? Por que agora você vai proteger? Bom, o que acontece? Ele não pune severamente, presbítero Denilson, o estupro, vai ter uma morte dentro de casa, né? Ele vai matar o filho, no caso o irmão, o pai fica bravo de novo, mas é o Absalão, né? É o queridinho. O que acontece? Ele sai fugido, fica um tempo fora, né? E o rei deixa escapar. Ai, que saudade, meu menino. Gente, é impressionante. Ai, que saudade, meu menino. Há 2 anos ele não liga para mim, não me visita. É o cara que tinha matado o irmão, né?
Daqui a pouco, passa 2 anos, ele manda recado, o presbítero Júnior, fala: escuta, som do coração do rei, será que eu não posso voltar? Dissimulado. Gente, leia psicanaliticamente a personalidade de Absalão. Gente, é incrível, né? Que saudade da minha casa. Na verdade não, ele estava com saudade do poder, da estrutura real que o pai lhe oferecia. Tanto que ele volta, gente, menos de uma semana ele vai conspirar contra o pai. Ele volta e volta para depor o pai. E quando acontece o problema, o pai faz o quê? De novo, para proteger o Absalão, já do segundo crime, porque conspiração é o que? É crime, naquela época e hoje também, né? Bom, ele cata todo mundo, ó, ninguém põe a mão nesse menino, aqui é grifo meu, tá? Mas é assim que eu interpreto. Pegou o palácio real, todo mundo, soldado, destacamento, e ó, vamos embora, deixa ele reinar. E o que acontece, né? Na batalha, Davi não quis julgar, Deus julgou, né? Vem correndo no cavalo, todo bonitão, já que é do pé da planta do pé até a cabeça, né? Imponente lá em cima do cavalo, aí passou numa árvore, pegou aqui, capotou e já era, morreu, né? Aí esse homem vai ficar chorando, está aqui o texto, né? Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, ficou chorando uma semana. Aí chega o Joabe, que é o chefe do exército, Dona Isabel, vai falar assim: escuta, rei, pera lá, quantas pessoas aqui deram a vida para se defender você e toda a sua casa, o seu poder econômico, do seu filho que te depôs? Quanta gente morreu aqui para te salvar, e você está chorando ainda por esse criminoso? Aqui já seria eu falando, né? Percebe, gente? Né? Mas por quê? Pastor, o que isso tem a ver com o tema? Porque Davi tinha descaradamente preferência por Absalão. E aí uma preferência desequilibrada. A gente vai terminar dizendo no começo, né? Pode ter preferência, a gente tem preferência. Agora essa preferência, Misael, não pode ser desmedida. Nós não podemos perder o controle dela, a ponto, está aí o psicólogo, de virar uma patologia. No caso de Davi era uma patologia. Qualquer coisa que Absalão fizesse, ele iria proteger. Absalão se sentiu o quê? Um Deus. Eu tenho um pai que me banca em tudo, uma mãe que me banca em tudo, e aí não há limites, né? Não. Ame incondicionalmente, mas não perca o seu juízo, não perca o seu senso moral, não perca o seu senso espiritual para ter que corrigir um filho quando ele merecer correção, né? E aí terminando, seja ele o mais novo ou o mais velho, como diz a minha mãe, de 1,5 m quase, né, de estatura. Um dia todo mundo na mesa almoçando, um irmão mais velho, no caso o mais velho dela, achou que já podia, né, assumir o comando, falou uma bobagem, ela do lado, do jeito que estava aqui, ó, e ele aqui perto, né? A hora que ele falou, do jeito que ela estava, virou a mão na cara dela, me respeita, moleque. E ele já era maior de idade, levou aquela, né? Então assim, e detalhe, gente, é o queridinho dela. Esse é o queridinho dela. E eu penso até que passou até mais a ser queridinho, por quê? Porque ele entendeu que aquilo era a hora de ser corrigido. Então percebe o equilíbrio de você lidar com os problemas familiares e com as muitas pessoas que frequentam ou que fazem parte da sua família, e que por mais que você tenha preferência emocional, né, de relacionamento por isso não te cega, né? Isso não te faz perder o senso, né, moral, o senso de justiça, já que gostar, né, é uma coisa que a gente gosta por conta de afetividade, de carinho, mas amar a gente ama incondicionalmente. Aliás, a Bíblia fala, Hebreus 12, né, que corrigir um filho, o provérbio fala inclusive de forma mais enfática, né, usa lá a varinha, que hoje está proibido, né, mas dentro de casa só a gente sabe o que faz, né? Você não vai, né, perder o controle, mas nada melhor do que uma varinha bíblica, né? Coisa abençoada para corrigir, né? Mas não perder esse senso de que, né, o ser humano precisa de correção, desde a tenra idade até o último momento. Se ele perceber que ele pode fazer, porque alguém vai assumir por ele,
né, ele não vai hesitar em fazer. Pode falar, você tinha pedido a palavra, Mas essa situação do Absalão acontece muito, né? Hoje em dia os pais tratam como um reizinho, né, as crianças, então a gente acaba tendo problema até com os pais, né? Os pais por essa situação, porque a gente tem as pessoas veem a falha, só que os pais acabam camuflando. Antigamente não. Antigamente meu pai mesmo, a primeira surra que eu levei foi da minha avó, de vara. Então assim, não tinha nada a ver, eu era criança, minha avó, dois moleques, é igual você falou também. Eu também não culpo minha avó de ter me batido, porque, você imagina, dois moleques pequenininhos, dois bacuricos que gostavam de tocando terror. Tocando terror, tinha que apanhar mesmo. Então é aquela situação, e você vê que hoje em dia a Bíblia é tão atual que a gente está, se a gente não se apega nas escrituras bíblicas, a gente vai perdendo o controle. A gente vai perdendo essa coisa de família, de Eu costumo brincar falando sério, eu tinha tudo para odiar a igreja, porque pensa no menino que apanhava atrás da igreja. Né? Apanhei muito, e era pé de goiaba, né? Da pior que tem, não sei se você já apanhou com Não, barriga. da minha avó foi pé de goiaba. Aí você fala, poxa, mas por que você apanhou na igreja? Ué, minha mãe ela costuma brincar falando sempre, né? Eu nunca bati em inocente. Isso eu nunca fiz, né? Então se você apanhou tantas vezes na igreja, é porque você precisou, né? Então minha mãe não tinha aquele negócio, a professora de escola dominical vinha e falou, ô Isaías, ó, o Adilson não deixou dar aula, porque vai isso, você acha que lá em casa você vai ver comigo? Que lá em casa? Catava aqui, ó, vem cá, lá atrás da igreja, ó, sentava o rei, né? Eu já falo assim, né? Quem bateu, não bateu, mas quem apanhou... Tá escrito. O problema certo da minha mãe, por essa questão. É assim, tem Pedro, Alonso, no Tapa, no Machado, chegou a porta do bater, chegou a bater, o Marquinhos ajuda da mesma forma. Só que assim, eu penso que a melhor forma é a confissão, né? Mas assim, Deus aprende muito. Só que eu tenho um problema certo da minha mãe em relação a isso, porque se eu chamar a atenção do Pedro, ela vem em mim e fala, poxa, mas você não tem que fazer isso, você não tem que fazer isso, você não tem que estar errado, ele tem que ser corrigido. Detalhe, ela faz isso com o meu irmão, olha a situação do meu irmão. O senhor está falando aí, eu estou refletindo sobre ele. Estava tendo basicamente uma vida, a minha vida. Meu irmão, meu pai, é aquele negócio seguinte: se você errou, você passa pelo seu erro. Se você roubou, e a polícia bater aqui na minha porta, opa, pega pelo clarinho, entrega lá. Leva lá. E eu não vou visitar, é o que aconteceu. Minha mãe fica se matando, chorando, fazendo mínima situação para poder passar a mão sobre a cabeça. Então, assim, você tem que ter uma coisa bem complicada nesse sentido, né? Quer dizer, você tem que... E nesse ponto, Deus fez tudo perfeito mesmo. Nesse ponto, não, em todos os pontos, mas esse é muito didático, porque é o seguinte, né? A gente fala que na relação marido e mulher, para educar filhos, presbítero Milton, ficou para o homem o serviço sujo, né? Porque a mãe, pelo fato de gerar, né, dentro de si, então o envolvimento emocional é muito maior, né? Não concorda? Não, porque quase sempre o pai é o cara que... Aí, ó, tá vendo? Ali, nesse sentido, se eles apontarem a porque eu falei, ainda bem que cada um... eu falei isso porque é o seguinte, como eu não apanhei de pai, porque eu não tive pai, porque morreu muito cedo, né? Para mim, assim, lá em casa funcionou assim, era a mãe que botava em ordem. Só que na educação dos meus, né, o serviço sujo acaba sobrando para mim, né? Que é lá, vem cá, põe de castigo, aí tá chorando, porque parece que a gente, como não tem essa ligação afetiva, porque não gerou dentro da gente, né? A mãe gerou, né? Então aparentemente parece mais fácil, em algumas casas, pelo que eu estou vendo aqui, em algumas casas parece mais fácil o pai fazer esse serviço sujo, que é o de corrigir mais duramente, né? Fala, é o contrário? Né? Lá em casa a vara minha com os meus filhos sempre foi o diálogo. Ah, é? Ele já agora, Não tem esse negócio de latim lá. isso o Diego comigo sempre foi um diálogo, sempre, a vida toda, até hoje. Leila. Eu sou aquela que até uns 5, 6, uma chineladinha funciona assim, cantinho do pensamento. Cantinho do pensamento. Depois Né? disso não precisou, mas eu que dei. O pai não, porque o pai só falava, bem, alguém
Até hoje. E se eu tiver Ó o Guilherme. lá no pé, ainda hoje pego. Mas ele nunca teve problema com. Bom, graças a Deus, o Guilherme é um filho, né? Só tive um, mas. Não precisou. Eu tive esse medo porque por ele ser o único, mas eu sofri muito com a minha mãe. E eu vim de uma geração que já era de família. Minha avó teve 2 filhos. Eu olhei para mim. Então, quando minha avó batia em um, ela mandava fazer fila. Batia nos filhos, batia na neta, que é a mais velha, eu sou a mais velha, da filha mais velha. E eu apanhava junto, eu aprendi a apanhar, para não ter os pior. Você já aprendeu logo, né? Já aprendeu logo a lição. Beleza, ok. E assim foi. A minha mãe, meus irmãos caçulas fez, os 2 caçulas pela irmã da Priscila, fez o que eu nunca fiz nem faria hoje. Eu com 40 anos, dou meu tapa no rosto da minha mãe e fiquei quieta para defender a minha irmã, que apareceu grávida. E minha mãe, na agressividade, perdeu a compostura com ela, separada do marido, estava namorando um cara lá, não tem vergonha de falar. Ela foi lá para... Ela não foi lá para minha mãe é agressiva, minha mãe já foi na porrada, deu um chute na barriga. É complicado. Eu tive que entrar no meio para aparcar, eu falei, vai perder essa criança, só vai, não há problema, cala a tua boca, Pá! tapa no rosto. O Guilherme viu e falou, mãe, você não vai fazer nada, eu falei, não, minha mãe, eu falei, só isso. Peguei o meu filho e falei, eu vou embora, depois com calma a gente vai conversar. Beleza, depois conversei com a minha mãe. Aí o Guilherme até hoje eu falo, mãe, mas olha assim, você, eu catava a mão da mãe, eu ia para você quebrar. Eu falei, não. Tá parecendo aquele programa lá do SBT, ele é Casos de Família, né? Mas é isso. Gente, obrigado pela companhia dessa manhã. Oh, pode falar, senhora. José era crente, né? A diferença era essa, né? José era crente. Né? Pastor, sabe qual que é o meu apelido da minha família? A mãe megera, tá? Sobrou para você, Hoje todo mundo vê eu e o Guilherme realmente, a carne é minha comigo. Não que ele não gosta, vai, tem afinidade. Mas eu não atendo um pouco de juventude que eu fiz, olha meu filho até aqui. Mas a minha... Mas esse personagem que você fala é da sua mãe, né? Por mais que ela seja meio dura, mas ela ocupou essa função, né? Não. De corrigir. Não? Não. Mas por que ela foi lá bater na filha grávida? Porque ela foi bater, mas não era, ela foi bater, mas bater resolve. Não resolve. Se bater resolvesse, não sei não. Minha mãe, não vou falar mal da minha mãe, porque eu sei muito bem. Tá certo. Entendeu? Agora, eu acho assim, a minha posição aqui é filho, você tem que falar e pronto. E mesmo que você erre, você tem que reconhecer que errou, Sim. mas não tira a tua autoridade. Não perde a autoridade. Aliás, vai construir mais ainda, né? Porque ele vai aprender que um dia ele será pai e ele vai receber a mensagem de que pai também é. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pelo tempo precioso de meditação na Tua Palavra, que a Tua Palavra, Pai, oportunamente produza em nós, Senhor, os frutos que ela própria, na ação do Teu Espírito Santo, pode produzir. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da Tua graça e do Teu santo cuidado. Oramos agradecidos em Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, a todos vocês, em nome de Jesus.